Você sabia que um bem dado em garantia pode ajudar você a conseguir um empréstimo, um financiamento, mas se você atrasar as parcelas ou parar de pagar, você pode, você pode ter muitos problemas. Os perrengues vão chegar na sua vida. Então o que acontece? Hoje eu vou falar um pouquinho de garantias. Tem inclusive uma lei nova aí. E antes da gente continuar esse vídeo, segue a nossa conta no Instagram, Alexandre F. Pizarro Oficial. Assim você não perde nenhum conteúdo. E bora lá para a pauta de hoje. O negócio é o seguinte. O assunto é assim. Começa em alienação fiduciária, que é muito utilizado por bancos e outras instituições financeiras. Então você vai lá, você compra um apartamento, você compra um carro e você dá o próprio bem em garantia, por exemplo. Se você não pagar as parcelas do carro, eles acabam tomando seu carro, vendendo, leiloando, e assim vai, com tudo. Quando você coloca na jogada uma garantia, nesses casos ou em outros. O banco, instituição financeira, usa muito isso. Então, por que eu estou falando isso? Porque existe uma lei nova, a Lei 14.711/2023. Eu estou lendo a lei porque eu não sou obrigado a decorar tudo, saber tudo, né? Não dá para saber tudo. E ela é conhecida como o Marco Legal das Garantias. Então, o que essa lei, resumidamente, ela faz? Ela traz diversas inovações que impactam diretamente nas relações entre credores e devedores. E você tem o quê? Você tem dívidas. O que você está fazendo aqui? Aprendendo a organizar suas finanças, a sair das dívidas, porque a gente joga sementes. As pessoas vão aprendendo. Então o que acontece? O objetivo é modernizar e simplificar os procedimentos. E daí o que acontece? Quando você tem uma dívida, você assina lá uma confissão de dívida, renegocia, que é a maior besteira no começo da sua dívida, que você parou de pagar, como por exemplo um cartão de crédito, você assina lá a confissão e ainda dá um carro em garantia, é a maior besteira que você faz. Por quê? Porque essa lei nova, ela trouxe velocidade na execução do problema. Vamos dizer assim, agilidade no processo de recuperação de créditos em caso de inadimplência. Então essa lei, ela facilita o banco ir para cima da pessoa, se a pessoa tem uma garantia ali documentada. Por isso que quando você vai financiar qualquer tipo de bem móvel ou imóvel hoje em dia, você tem que pensar muito bem se você vai ter margem na sua renda mensal. Porque com dólar alto, taxa Selic alta, o custo de vida vai aumentar muito. Então o que vai acontecer? Lá na frente vai pesar muito na sua renda. Você tem que ter uma saúde financeira bastante larga, bastante grande, para você aguentar toda essa situação. Então, essa lei permite uma execução extrajudicial também de créditos garantidos por hipoteca ou alienação fiduciária. Então, o que acontece? Essa lei, eles podem ir no cartório. Claro que você pode ter o auxílio de um profissional jurídico, tem vários procedimentos, mas ela é uma lei que dá mais agilidade. Para quem? Para o credor da dívida, o dono legítimo da dívida. E daí ele consegue executar e pegar aquele bem de volta para ele. E vende, e você ainda vai pagar as custas jurídicas, judiciais. Então tem que ficar atento com essa nova lei, porque essa nova lei, ela disciplinou, ela deu uma velocidade, e daí o que acontece? Da mesma forma que você pega o crédito, você pode perder. Por isso que tem que ter muito discernimento nas suas prioridades da vida. Porque se você não se desenvolve, a sua mentalidade, o seu conhecimento em educação financeira, se encher de conhecimento,
que vai acontecer? Você pode decidir na hora errada um investimento, um financiamento, uma compra de um bem, de um imóvel, e não era a época certa, e depois você pode se complicar a sua vida. E daí você vai ter que ver que essa lei, ela traz, que é o marco legal das garantias, ela traz rapidez para resolver o problema, o perrengue financeiro. Então a gente o que faz? A gente está aqui ajudando você, porque se você perde o bem, você está onde? Você vai ter cobrança, você vai ter apurrinhação, você vai ter que ir em cartório, não sei o que lá, e daí você já está naquele pior dos mundos, o mundo da cobrança. E para você ir para o melhor dos mundos possíveis, que é onde você vai viver, que nem eu falei ontem, eu falo sempre, viver com uma qualidade de vida melhor, mais tranquilo, com mais paz e tranquilidade, o que você tem que fazer? Você tem que se desenvolver, se encher de conhecimento, de capacitações, de habilidades, de desenvolver seus dons, seus talentos, tudo. Para quê? Para você que não tem, por exemplo, educação financeira, que não sabe nada de planejamento financeiro, de economia comportamental, que é melhorar seus hábitos, seus comportamentos e suas escolhas. Para quê? Para você escolher melhor, escolhas mais assertivas. Porque às vezes você está querendo comprar um carro muito bom, mas de repente você vê um outro carro que custa 5, 6 vezes mais, e talvez não fosse a hora de você ter um carro desse. Talvez num momento, no futuro, não agora. E de repente você vai na onda de achar que vai dar, você não faz as contas e depois você fica complicado. E daí você vai ter que ver, se você atrasar, eles vão em cima, eles vão executar, porque esse carro está financiado em garantia. Aí você vai perder um monte de parcela, que eu já acabei de falar, vai pagar as custas judiciais e vai perder o dinheiro. Então tem que entender que tem que saber ter prioridade na vida. Para tudo, inclusive para pegar crédito. Inclusive para entender que se der alguma coisa em garantia, o negócio tem que ser certo, tem que ter a saúde financeira adequada para o momento, para pegar um financiamento e um crédito. Porque essa lei, marco legal das garantias, ela põe a pessoa na parede, para a pessoa decidir se vai continuar, se vai parar de pagar ou se já desistiu, e eles vão lá e eles vão, vamos dizer assim, protestar a tua dívida. E rapidinho eles conseguem tomar o bem da pessoa. E a pessoa vai pagar toda essa ciranda financeira, a situação toda. Então, uma das estratégias de dívida importante é quando você vê que na jogada você tem várias dívidas, várias situações. As com garantia, elas são complicadas, elas são importantes, porque elas podem trazer um prejuízo patrimonial grande em você. E aí existem várias situações, e essas você tem que tomar bastante atenção para não perder o bem e não sair no prejuízo. Esse é o nosso conteúdo de hoje, um conteúdo enxuto, um conteúdo direto para alertar você a entender que você tem que realizar melhores escolhas, melhores comportamentos, ter melhores hábitos financeiros, que é isso que é a raiz do problema. Porque sair comprando no consumismo, sair gastando, se encher de dívida, isso é fácil, mas entender a raiz do problema para tentar consertar a vida da pessoa, porque não é só a estratégia da dívida, tem que mudar o comportamento, mudar o hábito, mudar a escolha. E daí a pessoa quita as dívidas, normaliza a vida dela como um equilíbrio financeiro, e depois ela vai caminhando na vida. Vai caminhando na vida e ela vai estar num mundo calmo, tranquilo. O melhor mundo que ela vai encontrar, um mundo sem dívida, um mundo com equilíbrio financeiro. Mas lembra, é um mundo possível, porque vida sem problema, vida sem perrengue não existe. Existe o quê? Uma vida tranquila, mas uma vida sem dívida. Nós estamos aqui para tirar você das dívidas. Essas pessoas que têm dívidas aí, abaixo de 100 mil reais e tal, que elas querem aprender estratégias de saída do endividamento, com paz, com tranquilidade, sem estresse. E é isso aí. Nós estamos aí. A gente pede para vocês seguirem a nossa conta no Instagram, Alexandre F. Pizarro Oficial. Qualquer dúvida, você manda no privado do Instagram. Você também pode preencher o nosso formulário, Google Forms, que depois a gente agenda para conversar com você. É uma conversa gratuita, mas é uma conversa
legal, que a gente vai ver se a gente pode, o que a gente pode ajudar, porque não são todos os tipos de endividados que a gente alcança, são alguns tipos, mas a gente vai contando aos poucos, né? E é isso aí. Eu gostaria de agradecer, sextou, sexta-feira, muito boa noite, muito obrigado, fique com Deus.